é porque que a Bíblia Católica é diferente, tem livros a mais. Essa é uma questão interessante. Eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante sobre isso. Em primeiro lugar, os tradutores católicos, eles são excelentes tradutores de Bíblia. Só pergunta, mas como? Se eles colocam a tradição da igreja acima da Bíblia. É o seguinte, mesmo que o teólogo católico, né, interprete a Bíblia à luz da tradição, e nós protestantes fazemos o contrário, né? Nós interpretamos a tradição, avaliamos a tradição de primeiramente de acordo com a Bíblia, mas mesmo que o teólogo católico faça o contrário, o tradutor católico ele é muito técnico, tá? Então, se você pegar uma tradução católica, você vai perceber que ela é de nível excelente. Então, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito reconhecida no meio acadêmico. E a nova, digamos assim, a revisão dela, que é a tradução ecumênica da Bíblia, que é a TEB, foi até hoje, eu acho que a melhor tradução que eu já li, das traduções que eu já li. Então, eu recomendo, tá, que você tenha pelo menos uma tradução católica. Porque ao você ler uma tradução protestante e comparar alguns versos com a tradução católica, você vai ampliar o seu conhecimento. Porque o tradutor protestante também é excelente, mas o tradutor católico também é excelente. Tem um baita nível técnico, tá? Então eu queria te dar essa informação. Agora, por que na Bíblia Católica há livros a mais? Veja, esses livros a mais são chamados livros apócrifos. O que quer dizer apócrifo? Apócrifo quer dizer oculto, escondido. Por que esses livros são chamados dessa maneira? Porque a autoria é oculta, é escondida. Então, alguns livros, né, se atribuem, né? Tobias, por exemplo. Mas não foi Tobias quem o escreveu. Então, foi um judeu, ou um judeu com alguma crença meio que diferente do judaísmo da época. Ele usou o nome de uma pessoa reconhecida, né? Para poder dar validade ao seu livro. Tá? Mas os estudiosos veem que aquele livro não foi escrito por tal pessoa. Por exemplo, algumas pessoas perguntam assim, ó, por que o pseudepígrafo, né, de primeiro Enoque e segundo Enoque, a primeiro não está na Bíblia? Mas é óbvio, não tem como estar na Bíblia, Enoque não escreveu ele. Isso surgiu muito depois, e Enoque foi para o céu, em Gênesis 5:24, nem existia escrita. Então não pode ter sido escrito por Enoque mesmo. Tá? Então veja, os livros apócrifos foram escritos, obviamente, bem depois, eles não faziam parte do cânon bíblico. O que é cânon? Cânon é uma palavra que quer dizer régua. Então ela é utilizada para se referir àquilo que mede, que dita o que é o que não é inspirado. Então é a lista de livros inspirados da Bíblia. Então, quando você vai para Mateus 24, 27 e 44, você vê que a Bíblia de Jesus não tinha os apócrifos. Lógico, Cristo poderia em algum momento usar a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e que tinha os apócrifos, tá? Mas a Bíblia hebraica não tinha os apócrifos. Então veja, como era composta a Bíblia de Jesus? Então, vamos, por exemplo, aqui ver Lucas 24, eu vou ler o verso 44, e você pode ler o 27 depois, para eu poder explicar o porquê que tem livros a mais na Bíblia Católica. Olha o que disse Jesus em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, essas três principais divisões. Lei de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Profetas é o restante do Antigo Testamento. E aí ele menciona separadamente os salmos, porque os salmos também eram, diríamos assim, como se fosse um inário, uma harpa cristã, né? Era uma coletânea de hinos inspirados hebraicos. Então veja, a Bíblia de Jesus era composta disso, não tinha os apócrifos. Quando que os apócrifos entraram na Bíblia Católica? Por volta de 1546, no Concílio de Trento, a igreja decidiu colocar esses livros. Por quê?
a reforma protestante estava muito forte e batendo, né, nas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, como, por exemplo, indulgências, confissão auricular, oração pelos mortos. E aí o que acontece? Para eles poderem, os teólogos católicos na época, terem argumentos, né, de que as doutrinas, algumas dessas doutrinas têm base bíblica, então no Concílio de Trento, ali por volta de 1546, decidiu-se que esses livros fariam parte da lista de livros inspirados. Tá? Mas veja, a partir de 1546. Mas quando Jesus mencionou a palavra, a Bíblia que era dele, não tinha esses livros aí. Então foi por causa disso. Foi uma reação contra a reforma, né? A introdução desses livros apócrifos. Mas quando você lê esses livros, eu já li eles, né, uma vez, até tenho que ler de novo para lembrar de algumas coisas, você vê que eles contradizem a Bíblia em vários aspectos. Mas tem muita coisa boa. Em que sentido? Histórica. Por exemplo, o livro Sabedoria, ou Sirácida, tem muita coisa boa ali, até extraída de provérbios. Tá? Então você pode ter os apócrifos como uma literatura religiosa e secular ao mesmo tempo, mas você não pode ter isso como inspirado. Tá? Vou te dar um exemplo. Se você ler 2 Macabeus 12, dos versos 43 ao 47, você vai ver que ensina-se a fazer oração pelos mortos. E a Bíblia abomina isso. Né? A Bíblia diz, em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Romanos 14, 12, cada um dará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 6, 2, hoje é o dia da salvação, ou seja, não tem como orar pelos mortos. E quando você vai em Tobias 8, você vê claramente um ritual de feitiçaria. E a Bíblia abomina a feitiçaria. Levítico 19, 31, Deuteronômio 18, 10 a 14, entendeu? Então, os apócrifos não podem realmente ser considerados inspirados, porque não faziam parte da Bíblia de Jesus e porque eles têm ensinos contraditórios com a Bíblia. Agora, são fontes interessantes, históricas, tem alguns dados históricos muito bons de vermos, por exemplo, a questão dos Macabeus, né? Você pode ler a história dos Macabeus, o primeiro escudo Macabeus, ali tem muita coisa interessante, né, que realmente aconteceu. Agora, você não pode pegar como norma de fé e doutrina, tá? Porque não são livros realmente inspirados. Tá? Foram escritos por pessoas, mas não inspirados, não eram profetas. Tá bom? Aí o Ivanildo perguntou uma coisa interessante, ó, por que, fora os livros apócrifos, tem 2 capítulos a mais em Daniel? É o seguinte, existe um acréscimo também em Daniel com base em um manuscrito antigo que eles encontraram, mas isso não está em quase a totalidade dos manuscritos. Tá? Tem uma história ali, o dragão e Bel, que eles agregaram ali também. Então, óbvio que ele é um mito e não está na Bíblia hebraica. Tá? Esse trecho. Então, passou a existir depois e foi incluído também. Tá? Você vai notar na Bíblia Católica algumas divisões diferentes de capítulos e de versos. Tá? Mas isso não altera em nada. Na verdade, olha que interessante. Para vocês fazerem um estudo, a Bíblia Católica é muito boa nesse sentido, como quando você pega os livros inspirados, obviamente, você delimitar o que chama-se de perícope. O que é perícope? É um bloco de ideias. Né? Então, nós não podemos estudar, por exemplo, um verso isolado. Então, eu tenho que delimitar a perícope, ou seja, onde começa e onde termina o assunto. As divisões das Bíblias católicas são melhores nesse sentido que as Bíblias protestantes. Vou te dar um exemplo. Isaías 53 tem uns versinhos antes, no capítulo 52, que deveriam estar em Isaías 53. Então, ali a divisão não foi bem feita. Mas isso não tira em nada os méritos do que criou a divisão em capítulos e versículos. Né? A pessoa tentou criar para facilitar e nos ajudou demais. Imagina se nós não tivéssemos capítulos e versículos. Tivéssemos o rolo inteiro. Quanto tempo iríamos demorar para achar um livro, né? Mas só estou te dando essa informação para você ter em mente que você tem que dividir a Bíblia por perícopes maiores, por blocos de assuntos maiores, né? Que pode ser mais de um capítulo, pode ser menos, pode ser um parágrafo, pode ser vários capítulos.